Bom dia a todos. Nós estamos aqui reunidos para o ATPC de Linguagens. Hoje é dia 31/3 e nós vamos falar sobre rotação por estações. Hoje a nossa dinâmica ela vai funcionar como uma vivência. Vocês vão experimentar como se fosse uma aula, né, na verdade. Então, nós vamos fazer com que vocês rotacionem pelas estações que nós planejamos aqui. Eu vou apresentar aqui para vocês, então, o nosso PowerPoint de base. Só um minutinho. Peço que quem não está com o som desligado, por favor, deixe no mudo. Bom, então tá aí na tela. 3, ATPC Linguagens, rotação por estação. Como que vai funcionar? Os nossos 2 ATPCs de hoje serão síncronos. Vocês que estão assistindo a gravação, é assíncrono, vocês só vão ter conhecimento do que vai ser tratado, mas vocês não vão conseguir participar das estações nesse momento. Todos estão aqui na mesma sala, né? Na sala da turma da manhã, esse encontro que foi gravado. E nós pensamos em 3 estações. Cada estação tem a duração de 20 minutos. E cada estação tem um link e um PCNP responsável. Então, nós passamos ontem, quem está nos grupos de WhatsApp tem os links, né, já das estações, mas a gente ainda vai explicar para vocês certinho. Isso tudo, né, está acontecendo porque nós estamos no momento remoto. No momento presencial é muito mais fácil, né? Às vezes a gente rotaciona sempre todo mundo para os grupos da direita, então vai rotacionando, muito mais tranquilo. Mas como nós estamos de forma remota, então tivemos que ter todo esse cuidado e fazer esse escalonamento para rotacionar os grupos. Então, a abertura, o grupo todo junto, esse é o momento inicial do nosso ATPC. Nesse momento, nós vamos chamar a atenção de vocês sobre alguns aspectos que precisam ser levados em conta no planejamento de uma atividade que inclua rotação por estação. Então, eu vou ler aqui para vocês o slide, que nesse tipo de rotação, o aluno trabalha o mesmo assunto durante uma aula. Então, o nosso assunto vai ser rotação por estação. Porém, em diferentes formatos de aprendizado, de modo a exercitar diferentes habilidades e inteligências. Então, vocês vão poder, quando eu mostrar para vocês quais são as estações, vocês vão ver que a gente tentou colocar coisas diversificadas, né? Atividades diversificadas. O professor deve definir 3 fatores. Então, esses 3 fatores são 3 fatores fundamentais para vocês pensarem quando planejarem rotação por estação. Então, o primeiro fator é cronograma, o segundo é número de estações e método de ensino e de aprendizado. Eu vou relembrar aqui para vocês, no encontro anterior que nós tivemos, a gente falou um pouquinho sobre esse gráfico, né? Quais são as atividades mais propícias para que fossem feitos de forma síncrona e quais são as atividades mais propícias para ser feitas de forma assíncrona. Então, a gente viu lá que, de acordo com a taxonomia de Bloom, atividades que envolvam memorização, compreensão, são tranquilos de serem feitos de forma assíncrona. Então, uma das estações, geralmente, ela leva a tecnologia. Então, a gente prioriza para que o aluno possa fazer de forma autônoma. Então, com uma atividade que exija menos suporte do professor e trabalhe processos cognitivos mais simples. Então, não é o nosso caso de hoje, porque nós estamos totalmente remotos.
bom? Mas na sala de aula, no presencial, geralmente vocês vão ter uma estação que envolva a tecnologia. Então, essa estação pode ser a estação que envolva mais autonomia do estudante, menos suporte do professor. E aí eu tenho que pensar em uma atividade que o aluno consiga fazer dessa forma autônoma. Enquanto que trabalhos que envolvam, demandem mais do professor, mais apoio do professor, sejam, né, aí atividades de análise, avaliação, criação, que eles troquem entre si. Então, aí a gente tem que pensar quais atividades seriam mais adequadas, né? Não é o certo ou o errado, são as mais adequadas para cada tipo, dependendo da intencionalidade da sua aula. Voltando naqueles 3 aspectos que nós temos que pensar, tem o aspecto do cronograma. Então, o que o professor tem que pensar quando ele vai planejar uma aula de rotação por estações? Como vão ocorrer as migrações de acordo com o tempo e as condições de cada aula? Então, quanto tempo eu tenho de aula? Eu tenho 2 aulas seguidas, eu tenho uma aula só. Quantas vezes eles vão rodar? Quantas estações eu tenho que ter? Então, são perguntas que o professor tem que se fazer no momento do planejamento. Então, tem mais algumas aqui, vou ler para vocês. Haverá uma agenda previamente estabelecida ou o professor dará o comando de acordo com o desenvolvimento das atividades? Então, no meio da atividade, ele vai falando, ó, você então vem para cá. O outro grupo vai para o grupo A, troca com o grupo A, enfim. Ou já vai estar previamente definido. As estações terão uma ordem específica a ser seguida ou cada aluno pode começar por uma estação diferente? Então, no nosso caso, e geralmente, a gente tenta deixar as estações autônomas. Então, não tem uma ordem, eu preciso passar por essa estação para depois ir para aquela. Isso dificulta um pouco o processo. Mas, né, pode ser que aconteça, não tem problema nenhum, se vocês conseguirem fazer essa articulação. Mas, geralmente, cada estação ela tem o seu começo, o seu meio e a sua finalização. São estações autônomas, então independe de qual você vai passar primeiro. Isso é muito importante para estabelecer se as estações podem trabalhar simultaneamente ou se os alunos devem migrar juntos em turma de uma para outra a cada etapa. Então, no nosso caso, vocês vão migrar todos os grupos juntos, né? Todos do grupo. Então, os nossos grupos que nós mandamos para vocês, e alguns até já perguntaram, eles começaram pela letra inicial. Por quê? Nós não temos uma lista assim tão fixa, né, de professores. Então, nós pegamos as letras iniciais, mais ou menos a quantidade mais ou menos igual de professores, e então fizemos por letra inicial. Na verdade, não teve essa intencionalidade, foi mais aleatório, né? Eu não conheço cada professor, mas na sala de aula, o professor conhecendo cada aluno, o bacana é que ele agrupe com a intencionalidade dele. Ah, não, esse grupo eu quero junto, por conta de que todos têm essa mesma dificuldade, ou então, não, eu quero um grupo que tenha alunos que já estão mais avançados, alunos que ainda precisam chegar lá, e eles vão poder fazer uma troca boa. Então, depende da sua intencionalidade, você vai formar esse grupo. Próximo ponto a ser pensado é sobre o número de estações. Então, de acordo com o tempo disponível, isso a gente já até pensou, né? O assunto abordado, formatos que deseja trabalhar. Então, quanto tempo vocês têm, né? Já mencionei 1, 2 aulas. Qual é o assunto do dia? É um assunto que já foi trabalhado ou é um começo de conversa sobre o assunto? Os formatos, vai ter momentos em que o aluno ele possa trabalhar sozinho,
o aluno, ele tem, se tiver esse momento, ele vai ter que se preocupar também com o tempo. Assim como nós vamos pedir para que vocês também pensem nessa questão do tempo. Pessoal, peço para desligarem os microfones, por favor. O professor deve definir quantas estações a aula terá e o tempo gasto em cada uma. Então, no nosso caso, serão 3 estações e serão 20 minutos cada estação. Dentro desses 20 minutos, a atividade planejada, vocês vão dar conta de fazer dentro de 20 minutos. Isso é o que nós planejamos. Claro que alguma coisa pode não dar certo e ter que replanejar para uma próxima turma? Pode ser sim, né? Mas nós tentamos sim planejar atividades que vocês fizessem o começo da atividade, o desenvolvimento da atividade, a finalização da atividade nesses 20 minutos. Porque as turmas, quando vão rodar, eu não posso passar desse tempo, porque senão não dá certo as rotações. E um dos pontos mais fortes, né, um dos pontos mais importantes, seria pensar sobre o método de ensino. Então, cada estação, o bacana de se trabalhar com rotação por estação é diferente de você na sala de aula. Estou fazendo uma atividade, um questionário, por exemplo. Eu vou dividir os alunos em grupos só para eles terem esse momento de troca, né? Então, todos vão fazer a mesma coisa. Isso é diferente de rotação por estações. Então, a rotação por estação sempre leva em conta as diferentes abordagens de ensino. Então, o professor deve definir se a estação terá aula expositiva. Então, pode ser que uma estação, por exemplo, fique com o professor fazendo uma atividade expositiva. Pode ser também. Uma estação experimental investigativa, pode ser também, né? Ano passado nós tínhamos nas aulas de inglês aquelas experiências que os alunos faziam. Então, uma das estações poderia ser fazer ali a mão na massa da investigação científica. Então, também estações com discussões e colaboração em grupo. Então, todas acredito que tenham essas colaborações. Pesquisa online, simulações com software online também, leitura de artigo. Então, são inúmeros as formas que a gente pode colocar nas estações. Nós tentamos abordar 3 diferentes, mas lembrando, nós temos essa limitação que nós estamos todos remotos. Mas na sala de aula, às vezes a gente consegue dar até um passo a mais, porque no presencial você consegue escolher mais formas, né, de fazer, e não precisa ser tudo online. Mas uma das estações sempre é online. Eu vou mostrar para vocês agora como que então nós fizemos esse cronograma. As estações, como eu falei para vocês, são 3. A estação 1, quem vai ficar é a Rosane. A estação 2, quem vai ficar sou eu, nesse mesmo link que vocês estão. E a estação 3, quem vai ficar é a PCNP Valéria. Lembra quando a gente falou, nós não conhecemos vocês individualmente, né? Diferente de quando vocês estão tratando com os seus alunos. Então, por isso que nós decidimos colocar por letra inicial do nome. Mas na sala de aula, vocês podem ter outros critérios muito mais interessantes, né? Pensando na prática pedagógica de vocês. Então, o grupo 1 vai ser os professores que começam com a letra inicial A até a letra inicial E. Então, A, B, C, D e E. O grupo 2 vai começar com a letra inicial F e vai até a M. E o grupo 3, da N a Z. Cada grupo deve observar a linha de vocês, tá? Então, esqueçam o resto e observem só a linha. Então, por exemplo, o grupo 1, que é de A a E,
ele vai começar às 10h20, e aliás, já passamos do nosso tempo, na estação da Rosane. Depois ele não vai para a minha, porque não tem essa sequência. Ele vai para a Valéria e depois ele volta para a minha e depois vamos finalizar todos juntos aqui novamente. Então, o grupo 2 vai começar comigo, nesse mesmo local aqui. Vai para a Rosane e depois para a Valéria. O grupo 3 vai começar com a Valéria, vai para minha estação e depois vai para a Rosane. É só para vocês saberem onde vocês vão começar e por quais estações, mas depois a gente vai retomar isso daí durante as estações, tá bom? As estações, eu vou falar rapidamente o que nós vamos fazer nelas. Então, a estação da Rosane, vocês vão assistir um videozinho sobre rotação por estação, que é o tema do nosso ATPC, e vão produzir um infográfico colaborativamente. Então, tem todo o passo a passo aqui que a Rosane vai explicar. A estação da Joyce, a estação minha, vocês vão fazer uma leitura compartilhada de um texto e produzir uma nuvem de palavras. Eu vou passar um link para vocês do Menti, acho que a gente já usou algumas vezes esse aplicativo, e vocês vão responder esse link e o próprio aplicativo ele produz uma nuvem de palavras. A estação 3 da Valéria vai ser uma rubrica. Então, vocês individualmente vão responder essa rubrica, que é uma autoavaliação formativa sobre o desempenho até o momento. Então, mas como que eu vou fazer uma avaliação sem ter passado pelas outras experiências? Essa é uma autoavaliação. A gente não vai classificar quem sabe e quem não sabe. Então, no começo, vai servir para que vocês já entrem em contato com o assunto e já criem suas expectativas sobre o que vocês vão passar pelas outras estações. Então, sem problema nenhum, ser o primeiro grupo disso daí. E depois vocês vão partir para o fechamento, o grupo todos juntos, novamente aqui, e nós vamos chamar a atenção sobre esses pontos. Então, quem está fazendo de forma assíncrona, quem vai assistir depois, eu vou deixar aqui o slide para vocês lerem, esses 2 slides, que são pontos interessantes para a gente retomar, além de fazer o fechamento, porque toda aula ela precisa de um fechamento. Então, também a aula de rotação por estações, o professor precisa fazer essa sistematização no final. Então, eu vou pedir para a Rosane parar a gravação, para que a gente vá para